Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O propósito dos dons espirituais. Introdução da lição. Os dons espirituais são dádivas de Deus, concedidas aos homens para o aperfeiçoamento dos santos e a glorificação do Senhor Jesus. Nesta lição, identificaremos os princípios gerais sobre os dons espirituais. Conheceremos os dons ministeriais, espirituais e assistenciais com seus respectivos propósitos. Compreenderemos a responsabilidade e a seriedade na administração e no uso dos dons espirituais. Item número 1 da lição: princípios gerais sobre os dons espirituais. A fonte dos dons espirituais concedida às pessoas é Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 7 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Portanto, a fonte dos dons espirituais é Jesus Cristo. As pessoas escolhidas por Deus são agraciadas com dons espirituais para instrumentalizarem maravilhas, sinais e prodígios no meio do povo de Deus, para então edificar o crente individualmente, a igreja coletivamente, bem como glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, ele vai falar exatamente sobre essa questão. Nós somos usados, através dos dons espirituais, para edificar a igreja e glorificar o nome de Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 11, diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ser detentor de dons espirituais não faz do crente um supercrente ou um servo de Deus com superioridade espiritual sobre os outros, e nem possui garantia de espiritualidade. Se a igreja, na sua estrutura humana, coletiva, como um grupo de pessoas individualmente representada por cada membro, conhecer e edificar os dons espirituais, compreender o propósito de cada dom, valorizá-los, ou seja, valorizar os dons
julgando com equilíbrio sua ação benéfica no seio da igreja, certamente fortalecerá a sua saúde espiritual e a missão de realizar a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos conhecer os dons espirituais, compreender o propósito de cada dom, valorizar esses dons, porque assim nós vamos ter saúde espiritual e vamos cumprir a grande comissão que o nosso Senhor Jesus nos deu. Marcos, capítulo de número 16, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, versículos 14 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho de Cristo a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Portanto, entendendo estes princípios de que a fonte dos dons espirituais é de Jesus, é Jesus que é a fonte, sabendo que eles devem ser usados para edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor, sabendo que nós não somos super crentes ou superiores a ninguém por ter, por possuir esses dons dados pelo Senhor, e que nós precisamos conhecer os dons espirituais, compreender o propósito de cada um, valorizar esses dons para que a igreja tenha saúde espiritual e para que a igreja cumpra com a sua grande comissão, com a sua obrigação dada pelo Senhor, que é a de pregar o evangelho de Cristo em todo o mundo, a toda a criatura. Passando agora para o item 2 da lição, vamos começar a estudar os dons. E, inicialmente, vamos estudar os dons ministeriais. Estes dons ministeriais, eles estão imbricados, ou seja, ligados à administração orgânica e espiritual da igreja. Toda e qualquer instituição necessita de uma organização mínima. Toda e qualquer instituição necessita de um comando com níveis hierárquicos bem estabelecidos e claros para todos. E por isso, disse um erudito, se qualquer instituição tiver pelo menos 50% de organização orgânica e espiritual, esta igreja alcançará facilmente os 100% da sua meta espiritual. Ora, os dons ministeriais, e aqui fazendo uma definição, são dádivas de Deus concedidas aos cristãos para realizarem de forma orgânica e espiritual a administração da igreja na terra, de modo a proporcionar que a igreja realize a função principal, de forma organizada, quanto ao cumprimento da grande comissão de ir pregar o evangelho de Cristo a toda criatura em todo o mundo, bem como o de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Portanto, a igreja, com os dons ministeriais, se estabelece aí homens e mulheres chamados e com vocação para este ofício de realizar o governo da igreja, a administração da igreja, tanto no sentido orgânico, ou seja, material, como ou operacional, quanto no sentido também espiritual. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo, ele nomina 5 dons ministeriais. Diz assim a palavra do Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
e outros para pastores e mestres. Portanto, aqui estão 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos ver então a descrição de cada um e o propósito de cada dom deste ministerial. Então, os apóstolos. Os apóstolos são os mensageiros de Deus, com uma missão especial e inédita, nunca realizada antes, acompanhada de operações de milagres e pela poderosa palavra de Deus. Portanto, os apóstolos aqui não é no sentido de hierarquia e nem de título eclesiástico. Os apóstolos dos dias de hoje são exatamente o dom ministerial. Não tendo nada a ver com título eclesiástico. A sucessão apostólica dos 12 não existe mais. Findou-se lá, nos 12. Aqueles foram os 12 primeiros apóstolos, e depois veio o apóstolo Paulo, escolhidos para a implementação da igreja no mundo, algo inédito. E, portanto, estes receberam não só o título de apóstolos, mas também o dom ministerial de apóstolo. E, portanto, apóstolo hoje são, na realidade, um dom ministerial. São aqueles mensageiros de Deus que fazem uma obra inédita. Por exemplo, de nosso tempo, do século XX, século passado, nós temos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Receberam exatamente esse dom ministerial de apóstolos, porque eles saíram dos Estados Unidos, tiveram uma visão de um mapa do Brasil apontando a cidade de Belém, capital do Pará, e lá eles iniciaram, se hospedaram numa igreja, no porão de uma igreja batista, e depois de se desligarem dessa igreja, fundaram a Assembleia de Deus. E por isso fizeram uma grande obra, que é notória, que existe no nosso país. Portanto, tiveram aí um dom ministerial, uma missão inédita de implementar uma grande igreja neste país chamado Brasil. Isso é o dom ministerial. Mas isso não quer dizer que eles são sucessores dos apóstolos. Não, de forma nenhuma. A sucessão apostólica finda lá, nos 12 apóstolos. E agora nós temos em vigor o ministério, o dom ministerial de apóstolo. Já que este dom ministerial, em canto nenhum da Bíblia, foi abrogado, anulado. Os profetas. Os profetas são os servos escolhidos por Deus para anunciar as mensagens do Senhor, reveladas ou intuitivamente discernidas. Os profetas, na realidade, aqui, eles falam em nome de Deus, porque recebem de Deus a mensagem para passar ao povo. Essa mensagem pode ser revelada ou predita, revelada na palavra de Deus. Então, o profeta, ele fala ao povo em nome de Deus. Então, são servos escolhidos por Deus para anunciarem as mensagens do Senhor reveladas ou intuitivamente discernidas. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10, o próprio Senhor Jesus vai falar da existência desse profeta. Quem recebe esse profeta, com a palavra de Deus, recebe o Senhor.
Mateus capítulo 10, versículos de número 40 a 42, diz assim a palavra do Senhor: Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, o Pai. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Outro dom ministerial é o de evangelista. E o evangelista são os obreiros que trabalham para a expansão das fronteiras da igreja, levando as pessoas a se converterem a Cristo, aumentando assim o número de membros da igreja do Senhor Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, versículo 8, o Senhor fala exatamente sobre um grande evangelista. Então, Atos dos Apóstolos 21, 8, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Nós podemos lembrar que este Filipe é o mesmo que está descrito lá no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, onde ele pregou para os samaritanos, para o eunuco etíope e também para o povo na costa da Palestina. Então foi um desbravador e por isso recebeu o dom de ministerial de evangelista. Depois nós temos os pastores. Os pastores são servos que cuidam do rebanho, ou seja, alimenta, protege as ovelhas, procura as ovelhas perdidas e as livra de animais ferozes. Em outras palavras, os pastores são aqueles que cuidam dos membros da igreja, que protege, que livra, que orienta, que dá instrução. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 7, o autor da carta faz uma alusão ao pastor, quando ele diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. No versículo 17 ele diz: obedecei aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Mas, neste conjunto de dons ministeriais concedidos aos homens, o Senhor escolhe sempre um líder para então liderar e administrar o restante da igreja. Lá na carta, ou melhor dizendo, lá no Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 20. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. No capítulo 1, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, cada igreja tem um anjo que é chamado pelo Senhor para liderar o rebanho. É a ele que é entregue o cajado para pastorear as ovelhas. E, portanto, este é o líder
que vai governar a igreja, para que ela atinja os seus propósitos. Por fim, nós temos os mestres, nos dons ministeriais. São os professores dos assuntos religiosos, com base na palavra viva, dados por revelação divina para perfeita compreensão e interpretação da palavra de Deus. O dom ministerial de mestres realmente é um dom de muita responsabilidade, porque ele é o que vai ser mais cobrado com relação à sua boa obra. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 ao 2, diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Portanto, o mestre é aquele que ensina. E quem ensina tem que ensinar de forma correta. E ensinar fatos, acontecimentos, dogmas, a fé, de forma precisa e exata do que a palavra de Deus quer dizer. E se ele tropeça em alguma palavra, em algum ensino, ou seja, ensina errado, ele receberá maior juízo da parte de Deus. Portanto, estes são os 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas quais são, então, os propósitos? Um eu já disse: a administração da igreja como um todo, a organização, para que a igreja realmente realize a sua missão. E o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 12, ele faz ele traça os propósitos desses dons ministeriais. Então ele diz assim, eu vou ler novamente o 11 e em sequência leio os propósitos deste conjunto de dons ministeriais. Diz assim a palavra do Senhor: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Começa aí o primeiro propósito: aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço. Até para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, alcançar uma elevada e perfeita maturidade espiritual, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E, nesse sentido, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Portanto, aqui está consolidado a administração da igreja por excelência dentro destes propósitos dos dons ministeriais. No item 2 da lição, agora a gente parte para os dons espirituais. Este é um pouco mais longo, mas vou tentar fazer aqui uma síntese para que realmente a gente tenha uma progressão na nossa aula. Dons espirituais. O que são dons espirituais? São dádivas e revestimento de poder que o Espírito Santo concede aos discípulos de Cristo, com o propósito geral de que seja evidenciado no meio do povo de Deus a presença do Senhor, e seja também confirmado o poder do Evangelho de Cristo,
conferindo à igreja uma inabalável saúde espiritual. Portanto, aqui, os dons ministeriais, os primeiros que nós estudamos, é para o governo da igreja. Já os dons espirituais é para que a presença do Senhor seja confirmada no meio do povo e também para que haja uma saúde espiritual da igreja. Então, a igreja vai usar esses dons espirituais para que ela realmente fique firme e forte na presença do Senhor, confirme o poder do Evangelho de Cristo e tenha uma inabalável saúde espiritual. E aí, o apóstolo Paulo, ele menciona na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, estes dons espirituais. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 5. Versículo número 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um abundantemente. Então, é o Espírito Santo que distribui a cada um conforme lhe compraz, conforme ele se alegra em fazê-lo. O apóstolo Paulo aqui, ele colocou estes dons espirituais em número de 9, de uma forma bem linear. Mas, didaticamente, nós vamos separar em 3 classificações, sendo que cada classificação tem 3 dons e, portanto, são 9 os dons espirituais. E vamos começar falando sobre o dom de elocução ou manifestação verbal, que é ou que são os dons da palavra. E nesse sentido, nós temos a profecia. Então, o que é a profecia? A profecia são mensagens de Deus de caráter individual ou coletivo aos crentes e não crentes. São as revelações da Bíblia ou predições. Ou seja, quando o pastor abre a Bíblia e começa a pregar, ele está realizando uma profecia. Ele está profetizando, revelando a palavra de Deus. Porém, outros recebem de Deus uma palavra que é transmitida diretamente a uma pessoa ou a uma coletividade. É que nós chamamos de predições. Quais são os propósitos da profecia? Conduzir o incrédulo à salvação em Cristo e exortar, ensinar, edificar e consolar a igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, versículos 22 ao 25, o apóstolo Paulo diz exatamente isso daí. Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 22 ao 25. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estão loucos?
Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo em dolo, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Portanto, a palavra de Deus, ela é pregada, e ao ouvir a palavra, a fé salvífica é despertada na pessoa, e esta se converte ao cristianismo. Variedade de línguas são línguas estranhas faladas de forma sobrenatural por uma pessoa que é diferente de qualquer idioma da Terra. E o propósito da variedade de línguas é edificar a igreja e ou a quem está falando em línguas. Nesta primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Quer fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz da revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito, três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, o propósito de se falar em línguas é edificar a igreja ou a quem está falando em línguas. E se houver a manifestação da variedade de línguas, tem que acontecer também a interpretação. Porque a interpretação é o ato de interpretar, de traduzir essas línguas estranhas faladas de forma sobrenatural por si próprio, porque está falando, ou então por outra pessoa que tenha este dom espiritual. E é o mesmo propósito, a variedade de línguas, edificar a igreja e ou a quem está falando em línguas. Então, estes são os 3 dons espirituais classificados como dons de elocução ou manifestação verbal. Temos um conjunto também de mais 3 dons relacionados agora à revelação ou saber. E o primeiro deles é a palavra de sabedoria, que é a capacidade de compreensão e de transmissão com profundidade espiritual dos desígnios e mistérios de Deus. Isso quer dizer que o propósito da palavra sabedoria é discernir de forma espiritual as diversas situações vividas pela igreja, individual e coletiva, e orientar para uma ação segundo a sabedoria divina revelada. Observe-se que aqui não está a sabedoria humana, e muito menos a sabedoria maligna. É a sabedoria divina, onde a pessoa tem a capacidade de compreender e transmitir com profundidade, a nível sobrenatural, os desígnios e os mistérios de Deus. Quando alguém fala com sabedoria divina, fala exatamente como o próprio Deus falaria numa determinada situação vivida. E, portanto, esta palavra de sabedoria é um dom de revelação ou saber. Agregada a esta palavra de sabedoria, nós temos a palavra da ciência ou do conhecimento. E a palavra da ciência ou do conhecimento é acolher e ter o conhecimento da base, dos dogmas, dos preceitos, dos valores divinos, da palavra de Deus. No exercício da fé, com a orientação sobrenatural do Espírito Santo, ou seja, é viver genuinamente o Evangelho de Cristo. Esta palavra da ciência não é o conhecimento humano da ciência, é o conhecimento das coisas de Deus. E, sobretudo, e agregado a isso, o exercício deste conhecimento. E, por último, como dom espiritual da revelação do saber, nós temos o discernimento de espírito. A palavra da ciência, voltando aqui um pouco,
nos seus dois propósitos, ela edifica, exorta, promove o crescimento espiritual do povo de Deus, ela edifica a igreja e ou a quem está falando em línguas. Nesse sentido, essa última linha aí é do anterior, né, que ficou aí por causa da cópia dos slides. Então, peço desculpas aí aos meus amados alunos. Por último, nós temos discernimento de espírito. O discernimento de espírito é o poder para identificar operações espirituais, falsas ou verdadeiras, em acontecimentos e fatos cotidianos. O propósito é identificar se a origem de uma operação espiritual advém do Espírito Santo ou de espíritos malignos, ou de espíritos humanos enganadores. Então é um dom que vai dizer, olha, isso aí é de Deus. Isso aí vem de Deus. Ou então não, isso aí é satânico. Isso aí é doutrina de demônio. Então esse é o discernimento de espírito. Portanto aí, os 3 dons espirituais que estão classificados como revelação ou saber. Depois nós temos os dons de poder, fé, curas e milagres. E estes dons são muito simples, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, é a materialização física ou de resultados de uma realidade ainda não existente, que no caso isso aí é a definição de fé, lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E o propósito da fé é realizar um ato inexplicável, algo inexplicável pela ação do Senhor Jesus, e que não pode ser realizado exclusivamente pelo ser humano, e muito menos explicado. Nós temos o dom da cura, que é o dom de curar toda e qualquer enfermidade das pessoas pelo poder do nome de Jesus Cristo. O propósito é curar toda e qualquer enfermidade que uma pessoa esteja acometida. E por último, o dom de milagres, que é o dom de operar curas e operações miraculosas distintamente da cura de enfermidades. Ou seja, toda cura é um milagre, mas nem todo milagre está revestido aí a cura. Então, o propósito é libertar as pessoas da possessão, dos espíritos malignos, curar enfermos, livrar de perigos através de sinais, prodígios e maravilhas. Portanto, este aí são os 3 dons espirituais classificados como dons de poder. Ora, então, numa resumo base, para a gente ter aqui uma visão esquemática, nós temos aí os 9 dons espirituais: o de elocução, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito, poder, fé, curas e milagres. 9 dons, divididos em 3 classes. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fez uma descrição, um descritivo linear, todos misturados. Mas aqui nós fizemos essa divisão didática para uma compreensão mais sistematizada destes dons. Passemos agora para os dons de serviços assistenciais, que são os ministérios práticos. Então, nós vimos os dons ministeriais que tratam do governo da igreja, da administração orgânica e espiritual da igreja. Vimos os dons espirituais que tratam exclusivamente dos instrumentos para a saúde espiritual da igreja, para que ela realize as suas missões, e especialmente a grande comissão de ir pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. E agora nós vamos para os dons de serviço, que também são dons que tratam vamos dizer, das relações interpessoais entre os membros da igreja. São os dons de ajuda, de serviço, de assistência. E nesse sentido, nós temos a definição dos dons de serviço, que são dádivas concedidas aos discípulos de Cristo para o exercício contínuo assistencial da igreja, individual e coletiva, mediante ações que gerem boas obras para a glorificação do nome do Senhor. Vejam que o propósito geral dos dons
quer seja ministeriais, espirituais ou de serviço, é de glorificar o nome do Senhor Jesus. São 6 esses dons assistenciais. E nós temos o dom de ministério, que tem como propósito ministrar a prestação de serviço material e espiritual sem esperar reconhecimento ou remuneração. Nós temos o dom de ensinar, e aqui é mais preponderante o ensino de ofícios profissionais, ou seja, de tarefas, de atividades, tanto na teoria como na prática. Mas não fica também de fora o ensinar a palavra de Deus. Mas ensinar a palavra de Deus de forma sistematizada, de forma mais teológica, está no dom ministerial de mestre. Exortar, promover a ajuda, assistência, encorajamento, ânimo, consolo e a demonstração das pessoas. Contribuir é doar generosamente, de forma voluntária, aos necessitados, sem esperar recompensas ou reconhecimentos. O presidir, conduzir, dirigir, organizar, liderar e orientar as pessoas com segurança, conhecimento, discernimento espiritual. E a misericórdia é da assistência espiritual aos sofredores, aos necessitados, aos carentes, aos fracos, aos enfermos, aos presidiários, promovendo visitações e apoio espiritual. Estes são os dons assistenciais. Eles não só agem no sentido das inter-relações pessoais dos membros da igreja, como também para o público externo, ou seja, as pessoas que não fazem parte da membresia da igreja. Bom, visto esses 3 dons, agora, tipos de dons, ministeriais, espirituais e de serviço, cada um tendo os seus propósitos, com o propósito geral de glorificar o nome do Senhor, né? E nesse sentido, nós temos que administrar esses dons, porque são dons que são concedidos de Deus para nós, para o nosso bem-estar social e espiritual. Portanto, como nós falamos, dentro lá dos princípios, nós temos que conhecer cada dom, saber o propósito de cada dom e valorizar cada dom. Então, nós colocamos aí quatro vamos dizer assim, 4 fatores que vão nos ajudar a ter a responsabilidade e a seriedade de administrar os dons. Porque quando nós recebemos os dons, não é por mérito nosso, mas pela benevolência e graça do Senhor. Então, o dom não é de nossa propriedade. Nós recebemos de Deus. Ele é que é a fonte. E, portanto, nós temos que administrar bem esses dons. E, para isso, nós vamos ter que conhecer os dons, buscar e zelar por estes dons, ser abundante no uso desse dom, servindo a igreja, ou desses dons, e ter a decência e a ordem no exercício dos dons que Deus nos concede para a saúde espiritual da igreja. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Os dons espirituais não são para uso particular e devem ser utilizados de forma ordenada, responsável e decente, como elemento auxiliar da proclamação do Evangelho de Cristo, nos 4 cantos do planeta, ou seja, norte, sul, leste e oeste, para aniquilar com o que é profano e, ao mesmo tempo, edificar a igreja, exortando e abençoando os santos, transformando-os para receber efetivamente, quando Cristo voltar, o dom da salvação, que é o dom mais valioso que uma pessoa pode ter, o dom da salvação. Bênçãos especiais
de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.